Olá, bom dia, como vocês estão? Vamos começando mais uma live e essa live de hoje eu vou falar sobre uma pergunta que foi enviada para mim, que é sobre a diferença entre pitch e frequência fundamental. Então a pessoa perguntou se pitch e frequência fundamental é a mesma coisa. Então, em vez de responder lá na caixinha, eu achei interessante falar mais sobre isso. Eu já falei outras vezes sobre essa diferença entre pitch e frequência fundamental. Aliás, já tem vários vídeos, né, lá no YouTube sobre essa questão da frequência fundamental, né, e como que a frequência fundamental ela pode nos ajudar em diversos aspectos, tanto com relação à avaliação, com relação à questão de pensar, né, se a gente já pode reencaminhar para o otorrino ou não. Mas eu sei que ainda tem bastante dúvidas, né, sobre esse aspecto, sobre esse assunto, então por isso eu achei interessante falar um pouquinho mais, e aí qualquer dúvida vocês podem também ir enviando, né. Quero dar, né, as boas-vindas a todos e, enfim, me apresentar para quem ainda não me conhece, quem for assistir depois também o vídeo gravado, né. Meu nome é Mara, eu sou fonoaudióloga, sou doutora em voz, sou professora também da graduação em fono, da Univale de Itajaí. E nesses vídeos, nessas lives, eu converso com fonos, né? Falo com fonos sobre a fonoterapia vocal. Então, ajudo fonos a terem um raciocínio clínico rápido e eficaz para encontrar a técnica ideal para qualquer paciente de voz. Então, se você é fono, gosta de voz, né? Fica aqui comigo e já assiste também depois os outros vídeos, né? Tem vários vídeos no nosso canal do YouTube, no Instagram também, tem vários vídeos curtos, longos, então te convido também para assistir. Gente, então vamos lá. Qual que é a diferença, né, entre o pitch e pitch loudness não, entre o pitch e a frequência fundamental? Para muitas pessoas pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. São coisas diferentes que às vezes, né, acabam tendo resultado semelhante. O que acontece? Frequência fundamental é o número de vibrações da mucosa das pregas vocais por segundo, tá? Então a gente vai ter uma frequência fundamental conforme esse número de vibrações. Então, isso aí vai depender de diversos fatores, né? Qual que é a frequência fundamental? A gente ainda falou, bom dia, né? Para quem está também entrando. Essa semana eu ainda conversei sobre frequência fundamental de crianças, né? Até tô com uma orientanda ainda lá da faculdade ELUSC, que está estudando, enfim, ela está estudando o tempo máximo de crianças e eu acho que ela vai também coletar a questão da frequência fundamental, se não me engano, porque é uma dúvida que existe, assim, é um dado que não está 100%, né, delimitado, comprovado, com relação à normalidade, né, da frequência fundamental em crianças. Então, assim, para a gente resumir aqui, né, o que é o esperado para mulheres? Vamos começar pelos homens, né? Que é a frequência geralmente mais grave. Qual é a frequência fundamental que a gente espera nos homens, né? Homens é mais ou menos entre 70, 80 a 150 Hz. Essa é a faixa de frequência que a gente espera que uma voz masculina de um homem adulto esteja dentro dessa faixa. E da mulher? A mulher tem a voz mais aguda, às vezes, por mais que a gente está falando com fonos, né, às vezes ainda tem um pouquinho dessa confusão. A mulher, a voz é mais aguda, então a voz da mulher a gente espera que tenha frequência entre 150 e 250 Hz e crianças a gente fala que seria acima de 250. Mas por que eu falei, né, que criança a gente ainda a gente precisa ter muito mais cuidado assim para avaliar e pensar mais, né, relacionar aquela criança pensar, né, comparar ali com outra criança que seja da mesma idade, do mesmo sexo, porque às vezes nem sempre, né, a gente vê assim na prática que, por exemplo, uma criança de 10 anos, ela já
às vezes ela já está com a frequência fundamental, né, um pouquinho mais grave e já está dentro dessa faixa, até que também é encontrada na faixa feminina. Então a gente precisa analisar com mais cautela. Acho que é outra ideia de estudos aí, né, que inclusive eu vou dar essa ideia agora. Lembrei, vou dar essa ideia para uma dupla que me procurou para fazer o TCC, vou falar também sobre essa questão, porque ainda falta, né? Estudos de normalidade, enfim, tem muito a ver, na criança tem muita variabilidade, né, gente? Não é só a idade que importa, tem a ver com a altura daquela criança. Por quê? Porque a altura, ela vai estar relacionada também com o tamanho de prega vocal e o tamanho de pulmão, né? Então, tudo isso vai variar, né? O pulmão, ele, na verdade, ele interfere mais na questão do tempo máximo de fonação, na realidade, mas a gente vai ter essas variações, tá? Só que, gente, olha só, o que é o pitch? O pitch é a sensação que nós temos com relação à frequência. A frequência fundamental, a gente vai medir com base na análise acústica, a gente vai medir com instrumentos objetivos, podemos medir com diapasão. Não sei se vocês conhecem o diapasão, né? Tem hoje em dia aqueles diapasões digitais que ele já aparece direto a frequência e a nota. Antes eram diapasões que aparecia somente a nota, a gente tinha que fazer a conversão e agora aparece direto ali o valor da frequência. Então são medidas que são objetivas. E ainda tem mais um detalhe assim, sobre como extrair essa frequência fundamental. Porque o que acontece? Eu falei para vocês que a frequência fundamental ela é o número de ciclos vibratórios por segundo. O que é um ciclo? Um ciclo vibratório é uma vez que a mucosa completa o movimento de vibração. É uma vibração, é um ciclo. Então, quantas vezes que ela faz esse ciclo dentro do tempo de um segundo? Isso é a frequência fundamental. Só que a gente tem que pensar que a nossa voz, a voz humana, ela não é uma máquina. Então, será que esse segundo aqui, a prega vocal, vai vibrar exatamente igual ao segundo seguinte? Né? Então, às vezes, a gente tem uma variação, mesmo na fala, né? Eu vou medir a frequência fundamental com base em quê? Então, isso aí também a gente tem que pensar, né? Com base em quais tarefas, quais tarefas que a gente vai avaliar a frequência fundamental, mas existe essa variação, né? Então, a gente tem que verificar o valor ali que mais aparece. Por quê? Se eu fizer, por exemplo, né, a medição da frequência fundamental com base na minha fala, ó, eu tenho entonação, eu tenho a melodia, então essa frequência ela vai variar, né? Então eu vou pegar ali o valor que mais aparece para definir, né, como sendo essa frequência fundamental. O pitch, ele tem relação com a nossa percepção, né? A gente não precisa fazer nenhuma medição objetiva, aliás, no pitch nem deve fazer medição objetiva. Mas deixa eu falar uma coisa, que agora eu lembrei um detalhe, eu recebo bastante essa pergunta e por quê, né? Às vezes eu acho que pela confusão do inglês. No inglês, pitch significa frequência. Às vezes a gente vai ler um artigo em inglês e aí tem lá, né, o valor do pitch, né, tipo, escrito em inglês, porque o pitch é uma palavra em inglês. Só que para nós, a avaliação pitch significa a sensação psicoacústica da frequência fundamental, né? Então, o que a gente sente? Se essa frequência ela está adequada ou não. E aí tem gente que vai falar, tá, Mara, mas então é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Eu vou falar para vocês por quê. Olha só. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma mulher. Faz de conta que tem uma mulher que tem a frequência de 230 Hz, tá? A frequência fundamental. 230 Hz, tá normal? Tá dentro da faixa de normalidade feminina? Essa normalidade, ela é de 150 a 250. Então, sim, ela tá normal. Então, a frequência fundamental tá ok. Mas, vamos lá. Essa mulher faz de conta que é uma mulher de 35 anos, 38, já é uma pessoa madura, né? Uma profissional, sei lá. E para
Para essa idade, né, dependendo da função que ela exerce, e aí a gente vai ver com a altura também, se ela não é tão baixinha, né, se ela for bem baixinha, talvez ela tenha a mesma frequência um pouquinho mais aguda. Mas se ela não for tão baixinha, a gente pode considerar, analisando, a gente pode considerar, opa, esse pitch ele tá um pouquinho agudizado, né? A sensação é que esse pitch, essa frequência tá um pouquinho mais aguda do que os pares de mesma idade e sexo. Então a gente vai fazer essa comparação entre os pares, né? Então pega uma outra mulher mais ou menos que você conhece que tem essa mesma idade e que seja uma mulher também, né? Enfim, e faz essa comparação, né? Porque geralmente na prática, a gente vê que com o passar da idade, a frequência ela tende a agravar um pouco. Tem muita relação com a nossa personalidade também, já que o tamanho da prega vocal, ela não muda, né? Depois ela cresce ali na adolescência e depois ela não vai mudar, claro. Na verdade, até vai... depois da menopausa, que ela tem uma interferência, enfim, das questões hormonais, e daí ela vai ter um pouco de edema, muitas vezes... Mas, tipo, até a menopausa, depois da adolescência, ela não vai crescer a prega vocal, a menos que a pessoa use, né, anabolizante, use aquelas coisas de testosterona, né, que tá bem na moda. Então, cuidado, né, com essas questões, assim. Eu tenho uma amiga que é endócrino e ela fala bastante que tá na modinha, algumas coisas dessas, assim. Então, cuidado, tá, gente? Se fizer excesso, né, de testosterona, fizer uso de excesso, vai acontecer um pico hormonal, como mais ou menos acontece no rapaz, que ele vai passar pela muda vocal. Então, cuidado, mulheres, hein? Cuidado, na verdade, as fonos já sabem disso, né? A gente tem que passar aí essa informação para os nossos pacientes. Porque daí a prega vocal pode crescer e aí ela não vai diminuir mais. É igual o rapaz que passou pela muda vocal, ele passou pela muda vocal e depois a prega vocal não vai voltar a diminuir, tá? Mas fora isso, a prega vocal ela não tem uma tendência a decrescer com o passar da idade, mas em função, né, de questões de personalidade, nós vamos ficando mais maduros e maduras, então a gente tende a agravar um pouco a frequência fundamental. Então a gente pode ter aí um resultado de pitch alterado e frequência fundamental normal. Outra coisa que eu também já falei outras vezes, nós podemos ter interferência do pitch, né, que é a sensação de frequência, por questões da articulação, né, ou questões de ajustes. Por exemplo, se faz de conta essa mulher que eu dei o exemplo, se ela tem a laringe mais alta, tá? Ela vai ter um espaço de projeção da voz, né? O espaço da laringe até a boca, um espaço mais encurtado. Com isso, com esse espaço mais encurtado, a gente vai ter um filtro, né? Vai passar aí com mais facilidade os harmônicos que são agudos. Então, por isso que a gente vai ter uma sensação, né? Pode até acontecer que o pitch, a frequência fundamental esteja bem normal, tipo 200, 220, mas a sensação é que a voz está um pouquinho fina, então isso pode acontecer. E aí a gente também tem que, na nossa avaliação de fonos, né, é interessante a gente também buscar, assim, da onde, por que esse pitch está alterado? Né? O que está acontecendo? Porque daí nós vamos ter que tratar, não adianta só a gente saber classificar e não saber o que fazer, né? A primeira coisa é saber classificar, porque se a gente não classifica, se a gente não percebe essa alteração, a gente também não vai dar atenção para aquilo ali para tratar. Então, a primeira coisa é saber classificar. Mas o segundo passo importante é saber identificar a origem. Isso é o raciocínio clínico, gente. Isso que é o raciocínio clínico que eu falo. Por isso que volta e meia alguém me pergunta, até pacientes, assim, comentam algumas postagens ou até fonos e falam assim, tem uma técnica para tal coisa? Uma técnica para nódulos? Uma técnica para fechar essa fenda? E não tem, porque a gente tem que identificar o que está causando, né? Não é uma coisa matemática, assim, a pessoa tem essa fenda e é por causa disso. A gente tem que identificar,
Da onde que tá, qual é o comportamento, qual é o ajuste que está ocasionando essa fenda? Isso é o raciocínio, gente, e isso é o raciocínio clínico. Se vocês conseguirem ter esse raciocínio clínico, de conseguir entender a origem das coisas, pronto, aí tá feito a maior parte do trabalho de vocês, porque daí é só agir, depois de saber é só aplicar, né, implementar essas mudanças. Então a gente pode ter as alterações de pitch por questões de alterações de ajustes, né, de ressonância. Outro exemplo bem clássico também que a gente tem é que esses dias até a gente viu acontecer lá no ambulatório de pacientes trans, né? As meninas foram avaliar uma paciente, deixa eu me lembrar qual que é que eu tô comentando. Não, é um paciente transmasculino, né? E ele tinha a voz mais aguda. Eles falam muito disso, né? Da frequência. Onde a gente mais tem, eu acho que queixas com relação à frequência é na população de pacientes trans. E aí, o paciente estava se queixando, que a voz ainda é muito aguda, tal. E às vezes, né, com relação à frequência em si, nem sempre a gente consegue assim, ajustar 100%